Nós estamos hoje acontecendo o vestibular para o início do ano letivo do seminário. E quero dizer que o seminário está aguardando você. Terça que vem ainda vai ter mais uma chance para você poder fazer sua avaliação e entrar para estudar teologia, se preparar para o sagrado ministério. Ah, pastor, eu não sinto vontade de ser pastor, pastora, mas eu sinto vontade de aprender. Eu tenho sede de conhecimento. Porque só estuda e só lê a Bíblia. Quem é pastor? Hã? Não, pelo amor de Deus. Para você ser um bom líder de jovem, você tem que conhecer a palavra. Até porque se Deus for um dia te chamar, tu já vai estar preparado. Amém, queridos? E às vezes o jovem diz assim: não, agora eu quero progredir, quero logo passar no concurso, quero entrar logo na minha faculdade. Obrigado, Jim. Quero fazer minha carreira, montar meu negócio. E o plano de carreira, o plano de aprendizado, vai ficando lá para trás. E eu digo para você, hoje eu faço um curso, não é? A igreja conhece, mas estudar depois que o tempo já passou um pouquinho é puxado. Não é não, pastor Valdemir? Quando você já tem filho, quando você já tem, tá? Mas nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. E digo a vocês que são novos, não é? Eu tenho 4.1, mas parece, né? Carinha de 21, né? Carinha de 21, corpinho de 25, né? Então assim, nem parece, mas eu tenho 4.1 e digo a você, não me arrependo de ter começado cedo meus estudos teológicos. Não me arrependo. Por quê? Porque Deus pôde me usar. Amém? Deus pôde me usar. Deus pôde me preparar e me colocar, pastor Valdemir, nos trilhos, não é, no caminho do aprendizado, no caminho, não é, da obra dele, tá? E tem gente que diz assim: não, mas eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero muito servir, mas pelo amor de Deus, olha, gente, não vem querer servir sem preparo, porque senão você vai dar trabalho. Quem serve sem preparo dá trabalho. Rimou, não foi? Repita comigo: quem serve sem preparo dá trabalho. Então, pelo amor de Deus, não venha me dar trabalho, se prepare. Estude, né? Se fortaleça, aprenda, dedique-se, tá? Porque Deus vai olhar de lá de cima. Eu pergunto a você, quem é escolhido de Deus aqui? Levanta a mão. Olha, não vou nem olhar, viu? Vou nem olhar. Quem é escolhido de Deus aqui? Levanta a mão. Não vou nem olhar. Vou nem olhar. Vou nem olhar. Não é escolhido de Deus, não, velho? Tem alguém que não. Tem alguém aí que. Todo mundo. A Bíblia diz que Deus capacita os escolhidos. Amém? Então, assim, Deus capacita os escolhidos de que forma? De que maneira? Deus capacita os escolhidos através do treinamento. Diga assim, do treinamento. Das aulas, do ensino, do preparo. Então, tudo isso é poderoso demais. E eu recomendo a todos vocês. Salmo 121, verso 8. Diga assim comigo: um ambiente de propósito. Repita comigo mais uma vez: um ambiente de propósito. Sai do celular aí, Clarinha. Olha nos meus olhos azuis. Se liga aqui na mensagem. Não perde tempo, porque senão é melhor ficar em casa.
não é? Diga assim, um ambiente de propósito. Veja o que diz o Salmo 121, verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, nós te pedimos a bênção do Senhor. Vem sobre nós, nos dá entendimento da tua palavra, clareza. Nos dá um ambiente aqui de propósito para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu falei desse versículo domingo passado, ele foi um dos versículos que eu citei. E hoje ele será o versículo base da nossa mensagem. Interessante como isso acontece dentro de mensagens que a gente vai pregando. Um versículo entra dentro de um sermão, no outro dia o versículo é a base daquele sermão. Então veja, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Um ambiente de propósito. Então veja, a vida cristã, ela está em constante fluxo e em constante movimento. Movimentos de aprendizado. Amém? Esquenta com os meninos aí atrás não, tá? Fica tranquilo. Olha para cá. Se está atrapalhando, vem mais para frente. Um ambiente de propósito. Então, a vida cristã está em um fluxo contínuo de entradas, de saídas, tá? Então, mas nós somos chamados a um aprendizado durante esse fluxo contínuo. Amém? Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, você já esteve lá? Sim ou não? Você já esteve lá, por mais que grandona, como Graça hoje é, não é? Pastor Valdemir, irmã Luana, não é? Você já esteve lá, Clarinha, no ventre materno. Não é, Júlia? Então, o Senhor guardará a tua saída, já desde o ventre, amém? O Senhor guardou a tua saída. Diga assim, o Senhor guardou a minha saída. Então veja que coisa interessante. Desde a saída do ventre e a saída do ventre, para o bebê, é algo desconfortável. Por quê? Porque é algo quase que brutalmente você tem que tirar aquele bebê dali. Veja, não tem nada bonito com cortar a barriga de alguém. Tem alguma coisa bonita com isso? O que é que tem de romântico com abrir a barriga? Não é? Ou se for um parto normal, às vezes tem mulher que ainda leva ponto. Não é? E se não levar ponto, o que é que tem de bonito em gritar para alguém sair de dentro de você? É bonito a vida, mas o processo não é. Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele já nos chama para sair desde o ventre da nossa mãe. Quem está entendendo? Tem sentido isso para você? O Senhor guardará a tua saída. A tua saída, já desde o ventre da tua mãe, o Senhor já está contigo. Porque existe um ambiente de propósito para você. Amém, André? Então existe um ambiente de propósito para mim e para você. O Senhor já está guardando a saída, Júlia. É por isso que você está aqui hoje, porque Ele guardou a saída. Entendeu, Cat? Keterine. Gosto de falar Keterine. O nome dela é chique. Né? O Senhor guardará a tua saída. Então há um ambiente de propósito. Deus tem um plano para mim e para você. Glória a Deus por isso. Posso sentir que você está aqui nessa noite? Deus promete guardar este processo, criando um ambiente de propósito para a tua vida. Deus quer criar um ambiente de propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para toda pessoa que Ele guarda a saída da escuridão para a luz. Amém? Mas veja, eu vou voltar ao bebê. Quem está comigo? Eu vou voltar ao bebê. O bebê, ele sai do ambiente que para ele não existe outro melhor. Alguém tem alguma dúvida? Para o bebê ali, não existe outro ambiente melhor. O que é que ele tem ali? Primeiro, ele está protegido. Segundo, ele está confortavelmente ali
alocado, montado. Não é? E terceiro, ele está ali no ambiente de alimentação. Ele se alimenta automaticamente pelo cordão umbilical. Então, é nesse ambiente que o bebê está, e Deus, ele vai chegar um momento que, por mais que Deus tenha achado tão lindo aquele bebê que ele formou, ele vai dizer assim: agora eu vou fazer você sair. Eita, eu vi um amém tão baixinho, a unção tá pegando. Tá igual uma fogueira assim, irmão, que a gente vai assoprando assim, aí vai acendendo, não é? Deus vai chegar um tempo que ele vai dizer assim: eu vou, o bebê está formado, amém? Por quê? Porque foi passado por todo um processo, teve um tempo de maturação, um tempo de aprendizado. A mãe se preocupou, estudou sobre, né, criação, foi para pediatra, mediu, não é? Pesou, tratou ali, cuidou, já sabe particularidades até daquele bebê que está ali ainda escondido. Mas vai chegar um dia que, por mais que perfeito que esteja André, Ana Lu, vai chegar um dia que o Senhor vai dizer assim: ele vai sair. Amém? Ele vai sair. E aí essa dinâmica da saída e da entrada é interessante. A gente geralmente diz assim, né? Entrada, né? Entrada e saída, não é verdade? Mas com Deus é diferente, Dudinho. É saída e entrada. Por que, pastor Valdemir? Porque o Senhor está falando da vida. E primeiro, no processo da vida, a gente sai. E depois a gente entra em outro ambiente, que é o ambiente da escuridão, a morte. Mas a Bíblia está dizendo que durante todo esse processo, o Senhor vai guardar a gente. O Senhor vai estar conosco. Glória a Deus por isso. Você pode dar um aleluia nessa noite? Então, a entrada, um momento do convite, do aprendizado, tá certo? Um momento ali de submissão, de mentoria. É o momento da entrada, onde você entra, ambientes que você também entra, né? Ou entra para aprender, tá? E a saída é um momento também de uma busca por um crescimento, por uma maturidade, por uma ascensão, porque o bebê nasce e o bebê vai começar a crescer, sim ou não? Vai aprender os primeiros passos, as primeiras palavras, papai, comer, água. Ele vai começar aquele processo que todos nós conhecemos. Então, o ambiente de propósito que Deus quer nos colocar é o ambiente de grandes e contínuas evoluções. É interessante como o Caleb, meu filho, tem 6 anos, mas ele já está usando roupa de 10. A gente já tem que comprar farda de 10 para ele. Então, e nós colocamos um short de 12 nele para a escola. E nós já estamos achando que o short de 12, talvez, lá para o meio do ano, não vai dar. Por quê? Porque Deus forçou, diga assim, Deus forçou a saída dele do ventre. Bote força, a parteira disse. Não é? Ou, agora a gente vai abrir você na marra, se você não consegue botar força. Aí vai para o bisturi. É na marra ou não é na marra? Alguém te abrir no meio. Isso é algo, não é brutal? Isso é brutal. É na marra. É Deus fazendo você sair, sim ou não? Então, pense, todo ambiente de estagnação, isso tem muito a ver com a mensagem de domingo, apesar de eu não estar pregando ela hoje, tá certo? Ali é diga não à estagnação, aqui é um ambiente de propósito, amém? Mas essas mensagens, elas estão entrelaçadas, porque é o que o Espírito está falando para a igreja nessa etapa, nesse começo do ano, amém? Então, veja que coisa interessante. É nesse ambiente de preparação que Deus, ou aliás, é nesse ambiente muitas vezes de estagnação que a gente se encontra,
que Deus vai forçar a gente. Pergunta assim para a tua vida, assim, cara, se Deus não tivesse me puxado da onde eu estava, onde é que eu estaria? Se Deus não tivesse me empurrado para aquela função, será que eu tinha crescido? Se Deus não tivesse colocado na minha mão aquela missão, será que eu tinha avançado? Porque veja, tudo que você faz para Deus, Deus está o tempo todo forçando a tua saída daquele ambiente de estagnação. Amém? Quem está conseguindo entender? Quem não está, diga, Deus, faz eu entender o que esse pastor doido está falando aí hoje. Deus está o tempo todo querendo forçar a gente, assim como ele vai chegar aquele, querido, a barriga, a estrutura da mulher não aguenta. Porque Deus vai querer que aquele bebê saia. É assim com a gente. Tem estruturas que não aguentam mais a gente. E a gente tem que romper. Amém, queridos? Por quê? Porque você vai passar 10 anos ali, naquele mesmo ambiente, naquela mesma situação, daquele mesmo jeito, com aquele mesmo nível. Deus nos chama para grandes evoluções. Amém, queridos? E é interessante que não é mudando de igreja, mudando de casamento, mudando de trabalho, mudando de... Não é assim. É um crescimento em espiral. Amém? Ou seja, você cresce no mesmo lugar, mas de forma espiral. É assim que pensa o judeu. Ele não precisa sair de Israel para ser a nação mais poderosa. Você sabia que o Waze é israelense? É tecnologia israelense? Você sabia que a maioria das vacinas que tomamos no mundo hoje é tecnologia israelense? Você sabia que muitas tecnologias de armas e, enfim, o Google, plataformas, tem donos americanos, mas os engenheiros são israelenses? Porque é uma nação muito pequena, mas ela não precisa sair dali para ser abençoada, porque ela acredita no Senhor, no Deus, no Criador. Muitos até não acreditam ainda na vida do Messias, mas o Senhor abrirá os olhos. Amém? Mas eu quero dizer para você algo. Eu quero dizer para você que é desse ambiente, diga assim, a dinâmica da entrada e da saída, que Deus quer fazer com que a gente rompa com alguns padrões que a gente tem. Não é fácil romper com padrões. O bebê está ali dentro de uma bolsa de água. E quando ele sai, ele para de engolir, não é? Ele para de ingerir, ele para de sentir tudo aquilo ali e agora ele grita. Ué! Ele chora. Ele vai para um ambiente desconfortável. Diga assim, o novo é desconfortável. O novo gera uma desconfiança, Sumaia. É novo. É algo que eu não conheço. Eu não tenho domínio, mas a Bíblia diz que Deus capacita os escolhidos. Amém? Jesus falou, não se coloca vinho novo em odre velho. Então, Jesus estava falando que é a necessidade de uma constante mudança de mentalidade. Então, eu quero dizer para você o seguinte: Deus sempre vai levantar discípulos, pessoas. Eliseu é um exemplo clássico daquele que decidiu sair, não é, do seu ambiente. Ele queimou o que tinha. Quem lembra do texto? Aquela canção que diz assim: queimei minhas carroças e... Sabia que estava falando de Eliseu? Sabia. Falando de Eliseu. Eliseu queima as ferramentas, queima tudo e diz assim, agora é a minha vez. Agora eu saio desse ambiente, agora eu me lanço. Amém, queridos? Diga assim, o ambiente do aprendizado tem que ser desejado. Eu não posso desejar por você, eu posso te empurrar. Assim como Deus empurra aquele bebê para nascer. Aquele bebê é puxado pelos pés. Aquele bebê é puxado pelo corpo. Ele não sai totalmente
por vontade própria. Peraí, doutora. Vou sair devagarinho. Não. Ele é tirado. E às vezes Deus faz isso com a gente. Ele empurra a gente, ele puxa a gente. Amém, queridos? Diga assim, o mestre e o discípulo. Desde o começo que tu nasceu, tu já foi puxado por Deus. Tinha um mestre ali, tinha um doutor. Diga assim, alguém especializado. Que estava puxando você para a vida. Alguém que estudou. Alguém que se capacitou. Anos e anos. Noites e mais noites. De entrega. Para um dia tocar em você. E nem sequer saber do seu nome. Ou da sua história. E nem do seu futuro. Mas Deus colocou alguém capacitado junto de você. Para te puxar da escuridão para a luz. Por isso que diz assim, ela deu a luz. Sim ou não? Já ouviram essa expressão? Ela deu a luz. Porque você veio à luz. Você veio à luz. Você saiu. Deus usou um mestre para puxar você. Quem está entendendo isso nessa noite? E esse processo parece que para ali. Não, não para ali. O mestre continua te medindo, te pesando, controlando tua alimentação, te medindo, te pesando, te suprindo de necessidades, de vacinas. É assim ou não? Quem é mãe aqui? Diz aí para mim se eu estou errado. Tu continua com o mestre, sim ou não? O tempo todo, porque o tempo todo nós precisamos ser o quê, queridos? Ensinados. A gente precisa, agora, depois que a gente sai para a vida, a gente precisa entrar num ambiente de aprendizado. Amém, queridos? Então, Eliseu é um exemplo clássico de entrar. Tá? Ele entrou no serviço de Elias, que teve uma saída gloriosa, não é? De uma honra extraordinária. Mas veja que coisa interessante. Eliseu, ele tem algumas características. Primeira, serviço humilde. Conhecido como aquele que deitava água nas mãos de Elias, mas não buscou palco, ele buscava o serviço. Ele era um servo humilde. Recusava em abandonar o processo. Em Gilgal e Betel, em Jericó, Elias disse, fique aqui. Mas Eliseu respondeu, vive o Senhor, que não te deixarei. Outra característica, foco e herança espiritual. Seu pedido final não foi dinheiro ou fama, mas a porção dobrada do espírito do seu mestre. A porção dobrada do espírito do seu mestre. Então, que coisa extraordinária pensar no seguinte: o verdadeiro discípulo requer, sim, muita resiliência, porque muitas vezes o Elias chegou para ele e disse, olha, não vai, fica aqui. É tipo assim, você não está entendendo o que está acontecendo, porque Deus falou comigo, mas o discípulo muitas vezes até mesmo sem entender, ele diz assim, não entendo, mas eu não vou ficar, eu vou contigo. E eu não fico aqui. E ele viveu coisas extraordinárias porque ele entendia que ele precisava estar ao lado de um mestre. Amém? Quantos são discípulos de Jesus aqui? Mas desde quando Bíblia é Bíblia, todos os profetas tiveram discípulos. Todos os discípulos tiveram discípulos. E Jesus teve seus discípulos. Porque isso era uma cultura do mestre e do discípulo. O discípulo é aquele que segue os passos do mestre. Amém? O mestre, gostei do amém desse menino. Não tem unção no amém. O mestre puxa você desde o ventre. Então os mestres estão aqui para puxar você, para empurrar você
Nem que seja para empurrar para sair. Amém, queridos? Você já viu gente que só funciona a gente dando aquela empurradinha? É ou não é? Porque se deixar ela fica aqui, ó. Eu estou bem. Bem parada. Bem estagnada, bem acomodada, bem preguiçada. Sim ou não? Mas é importante alguém que chega. Por exemplo, o Senhor chegou para Abraão, diga Abraão, e disse: sai da tua terra, olha, sai. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Mesma palavra no hebraico, pastor. Sai. Agora aqui não é o Senhor o acompanhou, não. O Senhor, a palavra é no sentido de empurrou. O Senhor estava dizendo para Abraão, olha, você vai sair. Amém, queridos? Deus vai te empurrar. Vou liberar logo o recado aqui logo. Deus vai te empurrar. Deus vai querer que tu saia do ambiente que tu está dizendo assim, eu estou bem. Está tranquilo. Diga assim, perigosamente confortável. Quem estava assim, perigosamente confortável? Davi. Davi no seu terraço real, mandou o exército ir para a guerra e ficou perigosamente confortável. E quando ele fica perigosamente confortável, toda vez que você fica perigosamente confortável, você fica vulnerável. Porque você fica assim, mas eu estou com dinheiro na conta, eu estou com dinheiro guardado, olha, rapaz, eu estou bem, porque, rapaz, esse ano eu estou começando o ano sem dívida, rapaz, eu estou tranquilo, porque, sabe, bicho, tem minha casinha ali, não pago aluguel, eu não pago, sabe, e isso vai colocando a gente no ambiente de acomodação. Tá bom, tá bom. Não, tá bom, igreja sim, igreja com muita gente dá problema, igreja com muita gente é complicado, a igreja já teve tão grande, agora tá com pouca gente, tá bom, dá para administrar. A gente fica ali naquela social, espetinho, churrasquinho, acampamentozinho, e todo mundo ali quietinho e tal. Tá confortável, diga assim, tá confortável. Diga assim, perigosamente confortável. Você precisa ser desafiado, meu irmão. Amém, queridos? Você precisa ser desafiado. Mas, pastor, o senhor está dizendo uma palavra dessa para mim, eu queria um conforto, pastor. Você acha que a minha luta é pouca? Não, não estou achando que a tua luta é pouca. Eu não estou dizendo que a vida de ninguém aqui é fácil. Nem a minha é fácil. Tá? Então, assim, mas Deus o tempo todo está nos colocando à prova. É interessante que quando Elias entrou na caverna, o Senhor diz assim, olha, vai lá e unge 2 reis e o teu sucessor. Eu pergunto a você, quem foi o sucessor? Tu acha que Elias, foi direcionado por Deus para ungir quem? Quem, queridos? Quem está aqui nessa noite? Diga amém. Escola dominical, viu? O menino está lá em cima. 30 perguntas de Bíblia, 15 do Novo, 15 do Antigo e uma redação. Por que Jesus me chamou? Porque a gente não sabe, acaba não saber falar. Por que Jesus te chamou? É melhor não ir para voltar para a escola dominical. Deus chamou quem? Deus mandou Elias diretamente lançar a capa. E é interessante que não teve culto de posse, teve nada disso, irmãos. Tem nada disso. Isso é a gente que cria. Mas não tem romantismo. Elias chegou e jogou a capa sobre eles. Toma. Subiu na carruagem de fogo. O cara tocou fogo nas carroças, nas enxadas, em tudo. E disse, é agora. Chegou para os discípulos dele e disse, ele me jogou a capa dele aqui. Não, mas tu...
Acho que o redemoinho pegou ele e levou ele para... Aí ficaram procurando ele. Ficaram procurando. Depois procuraram. Ele disse a capa dele aqui. Ó. Muitos querem a unção. Muitos querem a unção. Sem o preparo. Saída gloriosa. Mas quem começa sem preparo, desiste na primeira dificuldade. Escute o que eu estou dizendo. Quem quer começar sem preparo, desiste na primeira dificuldade. Então, é necessário nós termos um coração ensinável. Deus guarda a tua entrada quando você decide servir antes de ser servido. Deus guarda a tua entrada quando você decide servir antes de ser servido. Amém, queridos? Então veja, que coisa extraordinária. Nós podíamos falar aqui dos filhos dos profetas, tá? Então, características aqui maravilhosas, mas eu vou falar aqui do modelo de João Batista. João preparou o povo para o Senhor, não é? O teste desse discipulado era saber a hora de mudar de mestre. Deus levanta João, ele prepara o caminho. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Porque teve toda uma preparação para Jesus vir. Jesus veio, mas já pegou um público amaciado. Amém, queridos? Então, muitas vezes, tu vai preparar o caminho para quem vai chegar. Mas pastor, como assim? Às vezes os meninos olham aqui, pastor, o senhor não pega uma colherinha aí para o senhor melar a parede? Eu disse, rapaz, já preparei o caminho. Amém, queridos? Eu já preparei o caminho agora, filha. Está construído, teu trabalho agora é só botar a massinha. Só botar a massinha e levantar o rolo. Até a tinta eu já comprei. Amém, queridos? Mas é porque a gente espera que o pastor prepare o caminho, passe a massa, compre a tinta. Queridos, eu não preciso mostrar serviço para ganhar a tua admiração. Amém, queridos? Eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber quem eu sou em Deus, o que eu faço em Deus, o quanto eu me entrego em Deus. E eu preciso fazer discípulo, porque se eu só faço, o povo se acomoda. Tá? Eu estou com um pastor num estado do Brasil que me ligou essa semana pedindo uma ajuda, porque a esposa tomou uma queimadura. E eu disse, como é que está a sua igreja? Ele disse, não, a igreja não pode melhorar meu salário. Eu disse, por que não pode? Porque ela está em obra. Eu disse, então pede demissão dessa igreja. Procura uma igreja que possa te pagar um salário. Porque onde que prioridade é parede do que pessoas? Sim, irmãos. Como é que o cara não tem abertura de pedir ao conselho dele R$300 para comprar a medicação que o médico passou para a esposa dele? E a igreja está construindo. Quem constrói tem dinheiro. Sim ou não, pastor Valdemir? Quem constrói tem dinheiro. Que valor é esse? Como é que a gente constrói parede e deixa o pastor passar fome? Onde é que lideranças estão aí, presbíteros, governos, não, vamos primeiro mudar a fachada e o pastor ali com um salário miserável. Todo mês eu ajudo esse cara. Eles pedem demissão dessa denominação miserável. Isso não te ajuda, não. O sangue de Cristo tem poder. E eu duvido eles encontrarem um pastor que seja metade do que tu é sábio. E é. Então assim, queridos, olha, nós precisamos entender quem somos em Deus. Amém? A vida é uma renúncia. Exige arrependimento, jejum. A vida exige um alvo correto. Você precisa ter alvo. Você precisa ter alvo. Você precisa ter metas.
Eliseu disse, olha, eu quero a unção dobrada que tu tem, Elias. Que ousadia, diga, que ousadia. Hein, Luana? O cara olhar para Elias, que era levado no redemoinho para os lugares, era o supersônico dele, e dizia assim, olha, eu não quero o que tu tem, eu quero a unção que tu tem 2 vezes. Meu amigo. Diga assim, um alvo correto. Ele estava errado, ele tem inveja? Não, ele diz, eu quero mais de Deus, mais do que ele tem. Ele estava dizendo, eu quero mais de Deus, mais do que ele tem. Se desejar mais do que eu tenho de Deus, o dobro para a sua vida, não está errado não. Meu pastor é uma bênção, mas eu quero ser melhor que ele 10 vezes mais. Eu quero ter mais de Deus 10 vezes mais do que ele tem. Amém, queridos? Então, assim, seja alguém disposto a sair. João Batista saiu. Ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Diga assim, transição. Ele transicionou. Ele era o mestre e tinha discípulos. Aí os discípulos dele chegou e disse, João, Jesus, aquele que tu batizou, teu primo, está tendo mais discípulos do que nós, do que tu. É tipo assim, a igreja de Jesus estava crescendo e a de João Batista estava ficando pequena. Os discípulos chegaram para ele e disseram, olha, ele simplesmente disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele estava dizendo assim, olha, eu estou sendo forçado agora a transicionar e a sair do ambiente que eu estou. Então, vocês estão entendendo, gente? Que o tempo todo nós somos empurrados. Deus cria cenários e ambientes, diga assim, um ambiente de propósito. Deus o tempo todo nos coloca num ambiente de propósito. E a gente pensa que vai começar só com aquilo ali. E quando menos espera, o propósito está te envolvendo. Completamente. Quem está aqui nessa noite? Então eu quero dizer para você o seguinte. Você desapegar é discernir. Diga assim, o desapego é o discernimento. Porque Deus quer te colocar em ambientes maiores. E você está ali dizendo, não, mas eu gosto daqui. Não é sobre o que tu gosta, é sobre o que Deus tem sobre a tua vida. Porque vai ter momentos e vai ter ambientes que Deus vai te empurrar. Deus vai o quê? Te empurrar. Para que você saia. Para que você saia. Para que você vá. Jesus chegou para os discípulos e disse, ide. Saiam. Vão. Façam discípulos. Façam discípulos. Saiam. Seja discípulo. A minha pergunta hoje para você é um discípulo? Elias tinha discípulos, depois Eliseu teve discípulos, João Batista teve discípulos, Jesus teve discípulos, outros apóstolos tiveram discípulos, seguidores, discípulos. Diga assim, um discípulo segue o seu mestre. Amém? Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O texto diz, desde agora e para sempre. Então, nessa missão, tá? Nessa missão, diga assim, a proteção, a propósito e transição. Amém, queridos? A proteção, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, mas Ele guardará porque tem um propósito e Ele guardará porque tem uma transição. O tempo todo o Senhor está dizendo assim, Abraão, sai. Sai. Deus chegou para Abraão e eu quero concluir com esta frase. Olha para as estrelas dos céus
olha para as estrelas dos céus. E Abraão olhou e disse: tenta chamar elas pelo nome. Claro que ele não ia conseguir. O Senhor disse: eu estou te transicionando do que tu acha bom para um ambiente muito mais extraordinário. Então, assim, diga: toda saída é desconfortável. É um novo ministério que Deus quer colocar você. É uma nova ação que Deus quer que você faça. É uma mudança interior de mentalidade, de cultura, que você foi ensinado lá atrás, que Deus está dizendo assim: isso você viu lá atrás, hoje não. Hoje você precisa entender que não é mais os profetas, é Jesus. Hoje não é só Jesus, mas é Jesus e o Espírito Santo. Hoje não é só sobre a graça, mas é sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu oro para que você esteja nesse ambiente. Amém, queridos? Para que você esteja nesse ambiente, um ambiente de propósito. Esteja numa igreja que tem propósito. Esteja sendo discipulado por mestres, seja discípulo de quem tem propósito. Amém, queridos? Seja discípulo de quem tem propósito. E não há nada melhor para um mestre do que ele abrir a boca e dizer assim: ali está o meu discípulo. Então o tempo todo Deus vai estar te empurrando para fazer coisas, tá? Para ir para ambientes que talvez você diga assim: eu nem preciso, eu nem almejo, para mim tá bom aqui. Mas lembre-se, para o bebê também estava bom no ventre da mãe dele. Não existia lugar melhor. Ele estava confortável, com alimento, seguro. Mas chegou um momento que ele não caberia mais ali. Ele iria crescer. Então Deus quer fazer com que o odre, tá? Ele expanda com vinho novo. E para Deus colocar vinho novo na tua vida, você tem que estar disposto a expandir. Amém? Ovelha gera ovelha. Vamos abrir o link com as inscrições para o curso de preparação com os multiplicadores do conhecimento. Lá você vai conhecer os critérios, quem pode fazer, quanto tempo será, não é? De estudo, de preparo, para você se tornar um multiplicador do conhecimento, para você se tornar um discípulo, para que quando alguém vir aqui à frente aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu diga assim: quem é o multiplicador que vai vir pegar essa vida aqui? Por exemplo, João, fica aqui de pé. Vem cá, sem medo, fique tranquilo. Paz. João decidiu por Jesus no culto jovem desse mês, não é? Fruto aí do trabalho dos meninos, da perseverança. Parabéns, João, tá? Louvado seja Deus pela tua vida. João é uma folha em branco, sim ou não? Sua mãe ficou feliz, seus pais concordaram, tá tudo bem? Em casa, tudo em paz? Graças a Deus. Ele é uma folha em branco, sim ou não? Quem é que vai discipular João? João queria conversar com os pastores, João não sabia nem o que era gabinete pastoral. Pode deixar baixinho. João não sabia nem o que era gabinete pastoral. O que é gabinete? É negócio de prefeito, de político, de vereador. Som. Aumenta só um pouquinho. Ok. Então, assim, o que é que eu quero dizer para vocês? Ele é uma folha em branco, sim ou não? O que é o suporte da igreja? Que número é esse que eu pego? Onde é que eu pego isso para falar o quê? Onde é o gabinete pastoral? Entra por onde? Ele ia entrar pelo altar. Eles estão por ali pela porta. Ele é novo. Sim ou não? Você acha que ele sabe orar? Jejuar? Você acha que ele sabe abrir a Bíblia de frente para trás? Perguntar a ele quantos livros do Antigo Testamento tem um novo. Quais são os apóstolos? Você sabe que ele sabe falar de João Batista? Você acha que ele sabe quem é Eliseu? Elias? Tão simples. Davi e Golias. Qual foi o fim de Davi? Qual foi o filho que traiu Davi? Você acha que ele sabe disso? Talvez tão básico para você. Mas ele precisa ser formado. E Deus quer levantar aqui multiplicadores do conhecimento. Que diga assim: João, eu quero estar contigo uma vez por semana. Quero ver se a gente marca online, na minha casa, na tua.
para a gente conversar da palavra. Para te ensinar o que é oração. Para te ensinar o que é a leitura da palavra. Para que João não vá para os YouTubes da vida. Aprender que a gente não tem que contribuir na igreja porque todo pastor é ladrão. Aí João já vai ficar o quê? Com o pé atrás, sim ou não? Porque ele não vai saber a verdade. Ele não vai entender. Então Deus quer levantar multiplicadores do conhecimento aqui. Saia da sua zona de conforto. Deus está fazendo, Deus está mandando gente. Tem gente que já está saindo porque não tem quem discipule. Não tem quem cuide. Porque não é botando logo na dança, botando no teatro que a gente vai ganhar aquela pessoa. A gente tem que ensinar a pessoa. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. Ele ensinou ao povo. Amém? O povo não foi para o teatro, o povo não foi para a dança, o povo não foi para nada disso. João Batista ensinou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então é assim que João precisa aprender. O caminho da verdade, a base bíblica, a consolidação da palavra. Ele é uma folha em branco. Eu peço que Deus levante um discipulador, tá? Um menino, um rapaz, que diga assim: João, eu vou pegar na tua mão e vou começar a orar contigo, ensinar o pouco que eu já sei, porque eu quero ser um multiplicador do conhecimento e eu vou estar contigo. Porque não adianta João vir para cá, ficar aqui sentado, senão, se João não tiver consistência, o diabo, o inimigo da alma dele, vai fazer assim, rapidinho com ele, ó. Essa criança aqui, ó, fica de pé aí, Mateus. Precisa ser discipulado. Sabe quase nada da Bíblia. Não é, Gracinha? Falando isso pra vergonhar ele, não. Nem ria, que tu também não tá muito bem na fita, não, Clarinha. Nem ria, viu? Nem ria. Mas ele precisa de um multiplicador do conhecimento para formar ele. Amém, queridos? A igreja não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer porque você está acomodado. Pode sentar, João. Pode sentar, Matheus. Não tem o que fazer porque a gente está acomodado. Ah, eu queria que a igreja tivesse cheia de gente. A gente não está discipulando quem está dentro, irmão. Quem chega aqui quer, a gente não está sabendo inserir, treinar, preparar. Então Deus está nos dando a visão de trabalho esse ano. Vamos formar uma grande equipe de multiplicadores do conhecimento. 12 discípulos. 12 discípulos que vão formar mais 12 discípulos por ano. Amém, queridos? E essa igreja vai crescer de forma consolidada. De forma sistemática. De forma, sabe? Porque primeiro o bebê nasce, depois ele começa a engatinhar, depois ele começa a andar, não é? Ele já nasce como uma feijoada? Não, é mamando, é tomando, não é se não mama, toma leite apropriado. Então há um processo, diga, há um processo. Então vamos respeitar o processo da igreja. Amém, queridos? Para que a gente tenha uma igreja forte e você esteja num ambiente de propósito. Quantos querem estar num ambiente de propósito? Então saia da sua zona de conforto. Se você não sair, eu vou te dizer um segredo. O Senhor vai te empurrar desse propósito. O Senhor vai te empurrar e vai forçar você a sair desse ambiente, igual ele forçou o bebê a sair. Igual a doutora pegou pelos pés assim, ó. Bloque. Pegou pela cabeça, pegou pelos pés e saiu. Mas vai sair. Porque com Deus ou nasce ou nasce. Então que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe os pastores que vão ficar pregando aqui nas terças, os diáconos. Eu vou estar sempre vindo quando eu puder, sempre acompanhando pelas lives e aplicando os treinamentos nos finais de semana e acompanhando os discipulados, os relatórios dos multiplicadores. E essa igreja vai crescer de forma abençoada, para a glória do nome de Jesus. Fique de pé. Amém? Glória a Deus.